Alô, alô! Hoje é sábado, 24 de agosto de 2019. Ontem, sexta, 23, eu vi a notícia de que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quer votar correndo uma lei para destinar o dinheiro obtido com a Operação Lava Jato na devolução do roubo de burocratas, políticos inescrupulosos e outros ladrões roubaram da Petrobras, que é uma estatal muito importante, e, portanto, do bolso do povo brasileiro, que é o seu dono. Olha, a ideia parece luminosa, até porque alguma hora esse imposto vai ser roubado de volta pelos políticos. E eu não sei se a intenção do Rodrigo Maia não seria exatamente essa. Para evitar que isso aconteça, eu tenho uma ideia melhor para que o Rodrigo Maia possa surfar na onda de fogo da Amazônia sem ter que mexer no dinheiro devolvido pela Lava Jato, que vai ser sempre uma prova da competência e do trabalho da Operação Lava Jato, que está sendo desbaratado por essa lei infame que ele fez aprovar na Câmara de forma irregular. Um texto de Renan Calheiros. 18 processos abertos, sem mexer por causa do foro. Também o Rodrigo Maia não quer saber de discutir. E votado numa sessão relâmpago, sem necessidade, sem urgência, e com deputados querendo a votação nominal, um baixíssimo quórum, e ele não topou. Então é o seguinte, para todo mundo esquecer essa sua falha, Rodrigo, faz o seguinte, substitui essa lei por outra, faz uma lei rapidíssima, criminalizando o desmate da Amazônia, ou seja, o derrubamento de árvores na Amazônia. O derrubamento de árvores na Amazônia é um dos melhores negócios do mundo, com madeireiros que não pagam impostos porque eles estão ali de forma ilícita, irregular, roubando madeira da Amazônia. Então faz uma lei criminalizando, fixando penas e multas e dando ao Bolsonaro oportunidade para que ele possa, com o dinheiro obtido por essas multas, fiscalizar a Amazônia e evitar os incêndios. Os incêndios estão sendo criminosamente relacionados com a questão do desmatamento e não tem nada a ver. Os incêndios são frutos de secura do ar, ou seja, da estação meteorológica. E também é provável em fazendeiros inescrupulosos que tocam fogo na floresta. Tem que ser presos, tem que ser multados, tem que responder por isso. Tudo bem. Bolsonaro tem que se aquietar, sancionar essa lei e resolver um problema que é muito antigo. Muito antigo. Esses criminosos, esses madeireiros, bandidos, eles não conseguem mais serrar madeira em floresta nenhuma no mundo. Eu não sei se você sabe, mas a floresta amazônica não é a maior floresta do mundo. A Amazônia inteira, em cima do território de 8 países, é menor do que uma floresta que tem na Rússia. Pois então, por que não vão serrar madeira na Rússia? Porque o Putin não é bobo. Agora, não é a questão do Bolsonaro ser bobo ou não. Essa história é uma história antiga. Eu contei aqui no vídeo de ontem que eu sobrevoei de Serra Pelada a Marabá, 154 quilômetros de selva, e não vi uma só árvore. Só havia fumaça. E onde há fumaça, já dizia meu bisavô, o coronel Alexandre Moreira Pinto, há fogo. Pois então, esta é uma modesta opinião que eu tenho, que eu dou, e que é criminalizar o desmatamento e fiscalizar a questão. O que for da natureza, não se pode punir a natureza, simplesmente se combate com bombeiro. O que for incêndio criminoso, pega-se o criminoso, processa-se na lei e prende-se. E eu quero ver o idiota do Macron vir encher a paciência da gente. Ou outro idiota, a questão de Boris Johnson. Todo mundo fala no idiota que é o Macron, e todo mundo esquece o Boris Johnson, que também entrou nessa, né? Pois é, mas o Bolsonaro estará realmente interessado em dar uma solução para o problema, para esse problema desse crime e dos outros crimes em geral?
Por que é que ele está fritando abertamente o Sérgio Moro? Ele convidou o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e acenou com a possibilidade de nomeá-lo para o Supremo Tribunal Federal em novembro do ano que vem, quando o decano Celso de Mello se aposentará. Já apareceu outro candidato mais forte, o advogado-geral da União, candidato do Toffoli. Que o Toffoli agora é o mais recente amigo do Bolsonaro, amigo de infância, porque interrompeu a investigação do Ministério Público do Rio sobre um dinheiro estranho que apareceu na conta de um ex-motorista, Fabrício Queiroz, e parte desse dinheiro foi devolvido para a dona Michele Bolsonaro, R$24 mil. Bolsonaro já explicou essa história, eu não engoli muito não, mas vamos em frente, porque o assunto aqui é muito mais perigoso. O assunto aqui é jogar no lixo o pacote anticrime, jogar no lixo o combate à corrupção e mandar de volta para casa o Sérgio Moro, que é um herói nacional ainda, viu? Ainda. O Bolsonaro voltou a afirmar que pode trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que é subordinado a ele. Ele nomeia e ele demite, e não ao Bolsonaro, ele fez questão de dizer. O antagonista fez uma observação interessante. Mais uma estocada no Moro, que já perdeu o COAF, e o seu pacote anticrime desfigurado espera vetos do presidente. Será que vem? A fritura a que Sérgio Moro tem sido submetido por Jair Bolsonaro já faz com que aliados do ministro da Justiça digam que o Moro está desconfortável. A foto da primeira página do Estadão hoje mostra os dois desconfortáveis, né? Num canto da foto o Moro, no outro canto o Bolsonaro. Numa solenidade lá do Dia do Soldado em Brasília. Pois é, a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, deu uma nota na sua coluna social, né? Dizendo que lá na Polícia Federal se tem como certa a saída do Moro na hora exata em que o Bolsonaro demitiu o Valeixo. Acho que ele não teria outra coisa a fazer realmente, né? Mas eu fico aqui com aquelas minhas ideias meio oníricas, né? De velhinho tendo bebê, e nelas eu penso que é possível que o Bolsonaro aproveite a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, e importar da Inglaterra uma guarda real para colocar na frente do Ministério da Justiça e uma réplica da coroa britânica para colocar na cabeça de Dom Sérgio I. Assim, o cargo do ministro da Justiça fica igual ao da Rainha da Inglaterra. Um cargo que existe, aparece, mas não tem autoridade alguma, apenas enfeita a cena. E Sérgio I, olha lá, atenção, a sua batata está assando. Merval Pereira, em sua coluna no Globo, diz que de possível candidato de Bolsonaro a sucessor ou a vice, mais forte do que o Mourão, o Moro pode vir a ser candidato da oposição. Eu concordo com o Merval, e inclusive eu acho que o Moro agora, ele é o candidato mais forte à presidência da República, mesmo disputando com o Bolsonaro. Mas isso a gente só vai ver na urna, ainda faltam 3 anos e meio, quase 3 anos e meio. A verdade é que o Moro é um candidato forte. O Moro manteve o seu prestígio, apesar dessa tentativa da Intercept tentar tirá-lo dessa condição e não conseguiu. E é lamentável que é o novo Bolsonaro, o neo-Bolsonaro, o Bolsonaro amigo do Davi Alcolumbre e do Toffoli, esteja agora aproveitando esse clima de Intercept-PT, que só existe na cabeça de Gilmar Mendes e de alguns, venha a prejudicar o Bolsonaro do ponto de vista do prestígio popular. Está muito redondamente enganado. Ontem eu quis gravar 2 parágrafos do artigo do Fernando Gabeira no Estadão. O Gabeira escreve no Estadão às sextas-feiras, chama-se O Desmonte em Família. Mas eu me entusiasmei tanto falando da Amazônia que eu terminei não tendo tempo aqui para falar para você. Acho que o assunto está cada vez mais quente e eu vou ler 2 parágrafos do artigo do Fernando Gabeira.
O primeiro é o seguinte: a interferência no porto de Itaguaí interrompe um trabalho que dificultava a ação da milícia que domina a área. Pelo porto saem drogas e entram armas. De fato, eu morei no Rio, tenho uma ligação muito grande com o Rio, sou Flamengo, sou Mangueira, adoro o Rio de Janeiro. É difícil hoje passar menos um dia no Rio, mas eu continuo amando o Rio. Itaguaí é uma coisa nova para mim. Eu pensei que talvez um presidente da República podia, como o Temer, por exemplo, se interessar pelo Porto de Santos. Ou o Porto de Paranaguá, agora Itaguaí. Aí vem a explicação aqui no artigo do Gabeira, que está por dentro das coisas, um porto no qual se exportam drogas e se importam armas. Por que diabos o presidente da República quer nomear o delegado de polícia desse porto? Se alguém tiver alguma ideia, pode até contribuir. Eu não encontrei nenhuma. Aí o Gabeira continua. Bolsonaro não explicou a razão de sua interferência em Itaguaí. De fato, está devendo essa explicação. E não pode ser uma explicação igual àquela do cheque de R$24 mil do Fabrício de Queiroz na conta da sua mulher, Michele Bolsonaro. Eu emprestei 40 mil reais para o Fabrício, e aí eu tenho uma conta com a minha mulher. É uma história complicada, né? Aliás, bom, vamos em frente. Mas, Gabeira ainda falando, deveria ser mais cuidadoso num tema que envolve a milícia diretamente. Por que o Gabeira escreveu isso? Ele escreveu: as investigações em torno do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro mostram que familiares de milicianos foram empregados ali. O próprio Fabrício Queiroz parecia ter vínculos com o grupo do escritório do crime, mas jamais apareceram para todos essas interrelações gabinete e milícia. Flávio Bolsonaro só tem a dizer que isso está sendo discutido porque o pai é presidente. Mas eu acho que com tantos milicianos em volta, com os milicianos envolvidos no assassinato de Daniele Franco, era a hora... Marielle Franco, desculpa, ainda bem que está aqui o Arthur para me corrigir, através da Isabel. Era hora de ter um pouco mais de cuidado. E por falar nisso, onde anda Fabrício de Queiroz, né? Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos